Tarde a todos. Tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35 do inciso 2 da Lei Orgânica e o artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo e a apreciação do projeto de lei número 90/2019, de autoria do chefe do Executivo, dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e das outras providências, com vistas à apuração da base de cálculo dos impostos sobre propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações e reivindicações do público, especificamente o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Convido os representantes do chefe do Executivo para fazerem parte da mesa dos trabalhos desta audiência. Senhora Laíra Henrique Nogueira Leme, secretária de Finanças do município. Messias Vieiras Martins, chefe de Divisão de Finanças, e senhora Fábia Silvestre Martins, chefe da Seção de Rendas, e o senhor Alexandre Diniz, diretor de Planejamento. Neste momento, passa a palavra ao representante do autor do projeto para explanar sobre a matéria. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, vereadores aqui presentes. Iniciarei lendo o ofício encaminhado à Câmara. Caçapava, 5 de novembro de 2019. Ofício número 552 de 2019. Senhora Presidente, pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei que dispõe sobre a planta genérica de valores de terrenos e dá outras providências, com vistas à apuração da base de cálculo dos impostos sobre a propriedade territorial urbana e sobre a propriedade predial, para que seja levada à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. Primeiramente, cumpre argumentar que esta propositura caracteriza a exceção à regra do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. A presente propositura visa a alteração da norma municipal, a fim de corrigir distorções e dar maior transparência aos valores apontados em nossa planta genérica. Também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o R7, Unidade Regional de São José dos Campos, que a lei orçamentária ou o Código Tributário do município não prevêem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores, PGV. A planta genérica descreve os valores estimados do metro quadrado de terreno em cada um dos setores da nossa cidade. Ocorre que nesses 20 anos, sem que houvesse uma adequação e considerando o crescimento da cidade, sua urbanização e as características urbanísticas, foram constatadas algumas distorções de valores que se pretende corrigir com a presente propositura. Áreas de expansão urbana hoje são áreas urbanas, com benfeitorias que valorizaram os imóveis ali situados, ou até mesmo o que constituíram em condomínios e loteamentos fechados, mas continuam com a base de cálculo de seu IPTU referente ao loteamento inicial. Em contrapartida, há áreas que não experimentaram o mesmo desenvolvimento e, portanto, não devem sofrer aumento em sua base de cálculo. Por isso, com a adequação que se propõe, não é simples aumento do valor do tributo, mas sim uma equalização dos valores de modo a garantir a isonomia na incidência deste imposto. A setorização da revisão da planta genérica
permite que seja atingida aquelas localidades onde a urbanização e o crescimento de fato valorizaram os imóveis e que, por outro lado, não se onere os proprietários de imóveis nas áreas onde essa valorização não ocorreu. Diante do exposto, espero ser incluso o projeto de lei apreciado, votado e aprovado em regime de urgência por essa estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina, senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Senhora presidente, esse projeto tem sido amplamente discutido, como assim deve ser, para que tenha realmente um entendimento. Nós não estamos falando de aumento de IPTU. A doutora Laí vai poder expor melhor também a situação, mas eu queria somente chamar a atenção para essa questão mais uma vez. Nós não estamos falando em aumento de IPTU de uma forma geral. Estamos apenas adequando aqueles locais que muito no início tinha uma condição diferente de hoje e está totalmente defasado. Além de que alguns outros locais também iniciaram já por conta equivocada. Então nós estamos tratando de uma adequação de IPTU. Nós não estamos falando de aumento de IPTU. Eu quero frisar nesse sentido. É inadmissível, ao meu entender, que alguns locais em Caçapava, que têm uma qualidade urbanística e de infraestrutura superior, pagando menos do que bairros distantes. Menos do que bairros que, não menosprezando, mas têm ainda uma deficiência em sua infraestrutura. Então, é essa consideração que eu gostaria de fazer, frisar quanto a esse não aumento, mas sim uma adequação para aquelas distorções gritantes. Logo no primeiro projeto houve uma adequação geral da planta total de Caçapava. Isso foi se alterando, não é este o caso, mas sim estamos falando de casos gritantes, casos que realmente não traz qualquer justiça social ou financeira por conta desse IPTU que é pago hoje de uma forma muito defasada. Tá certo, doutora? Agradeço, eu vou passar para a doutora Laí, e a Fabiana vai poder passar novamente o que é a questão detalhada. Então, Fabiana, se você quiser já vir para cá, doutora Laí, obrigado pela atenção. Boa tarde a todos os vereadores presentes, ao público presente, a nobre presidente da mesa, e peço à Fabiana que passe para nós a apresentação e agradeço ao Alexandre por ter colocado muito bem que esse projeto ele foi muito modificado em relação ao primeiro e que hoje ele está apenas com uma adequação dos valores que não representa nem sequer 10% do valor total previsto arrecadado do IPTU. Então, agradeço ao Alexandre, agradeço a minha equipe e peço para a Fabiana dar continuidade, então, e a gente abre depois para qualquer esclarecimento que possa vir a ocorrer. Muito obrigada. Boa tarde, vereadores e população. Eu trabalho já há 20 anos no cadastro de IPTU e vou apresentar para vocês os motivos técnicos da adequação da planta genérica. O objetivo desse projeto é atender o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e corrigir algumas divergências da planta genérica referente a ruas, bairros e condomínios de algumas regiões onde a planta genérica não acompanhou a valorização de mercado. Hoje, temos regiões que deveriam pagar mais e pagam valores tão baixos ou iguais a regiões menos valorizadas. Ao permitir isso, temos uma injustiça e ofensa ao bom senso.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou que o município de Caçapava não faz a revisão anual da planta genérica. Por causa deste apontamento e das divergências dos códigos de valor do metro quadrado de bairros de alto padrão comparado a bairros de baixo padrão, esta gestão já entrou 3 vezes para atualizar a planta genérica. É importante deixar claro que neste projeto não estamos alterando a planta genérica de toda a cidade, apenas corrigindo as divergências de código do metro quadrado do terreno, usando como parâmetro outro bairro de mesmo padrão. Exemplo, se um bairro como o Mariomira tem em suas ruas o metro quadrado do terreno como código 14 a 16, os bairros como Vila Santa Isabel, Maria Cândida, Jardim Caçapava, Borda da Mata, Borda do Campo, Condomínio Alta Vista, não poderiam estar com código de menor valor, pois estes têm um valor de mercado maior do que o Mariomira. Outros exemplos. O condomínio Mirante do Vale, o condomínio Portal da Mata, o Village das Flores, não podem pagar o mesmo valor do metro quadrado que o bairro Aldeias da Serra. O condomínio Pinheiros, que é o condomínio da Nestlé, não pode pagar quase o mesmo valor que o metro quadrado de terreno do Mariomira. Aqui eu trouxe uma citação de um perito judicial num processo de revisão da planta do código do loteamento Santa Helena. Em 2016, o Santa Helena entrou com um pedido de revisão do código por conta que tinha sido atribuído um código bem acima e o condomínio entrou com um pedido de revisão. Na época, ele pediu para que o loteamento Santa Helena fosse equiparado com o Portal da Mata. Correu esse processo judicialmente, né? E dentro desse processo foi levado para análise de um perito judicial. O perito fez as suas comparações entre os loteamentos da cidade e concluiu que não era possível usar o código do Portal da Mata como referência, pois o mesmo estava igual a bairros de menos infraestrutura, como o Vila Quirino, como Vila Piedade, como Caçapava Velha. Então, essa foi a conclusão do perito. E o que está entre aspas é uma citação, é a fala do perito dentro dessa análise. Ele citou o seguinte: há, portanto, um tratamento desigual, beneficiando o condomínio Portal da Mata, em prejuízo de outros loteamentos de padrão inferior. Aí, entre parênteses, está o nome do perito judicial. Esse processo correu em 2006 e é um processo judicial público. Essa citação, essa análise pericial foi juntada num processo administrativo nosso lá. Então, nós temos a cópia dessa análise judicial. Nessa mesma análise judicial desse perito, ele citou o condomínio Pinheiros. O condomínio Pinheiros, ali também é uma citação dele, é uma fala dele, inserido em área destacada das terras da empresa Nestlé, embora com o mais alto padrão construtivo, com um reduzido número de lotes e em fase de regularização, está ainda sem o correto enquadramento na planta genérica. Também foi uma citação do mesmo perito judicial nesse processo de 2006.
Então, aqui a conclusão em que em 2006 o perito judicial já apontou essas divergências da planta genérica e estamos tentando corrigir nesses últimos 3 anos para que essa injustiça social não se agrave cada vez mais. Se deixarmos a planta genérica com essas divergências, estamos favorecendo os bairros de padrão médio e alto e prejudicando os bairros de padrão mais baixo. O contribuinte que tem baixa renda, que são os proprietários dos bairros de padrão mais baixo, eles têm o direito de pedir isenção de IPTU. Então, esses contribuintes não seriam afetados por este projeto. São pessoas que têm a renda até 2 salários mínimos e possuem um único imóvel em seu nome e não devem ao município, têm o direito ao pedido de isenção. Então, por essa apresentação, a gente demonstra que esse projeto ele é para fazer uma justiça social, que é justamente adequar os códigos dos loteamentos de padrão mais alto, e não é um aumento de IPTU da planta toda do município. Obrigada. Continua franqueada a palavra aos representantes do Executivo. Estamos à disposição para qualquer questionamento que ainda possa ter por parte de algum de vocês. E a Fabiana, a Alexandre Diniz e Messias, estamos à disposição. Fica franqueada a palavra ao público presente. Não havendo ninguém inscrito, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, secretárias, novos vereadores, população presente. Só um reforço, eu vou fazer outras perguntas posteriormente, mas por enquanto, só para eu terminar meu raciocínio aqui, a senhora falou de alguns bairros de alto padrão. A senhora poderia repetir para mim quais são os exemplos? Condomínio Pinheiros, né? Portal da Mata, Santa Helena, Terras do Vale. Esses são os condomínios que a gente usou como parâmetro de alto padrão. Terras do Vale? Terras do Vale. Boa tarde, presidente, secretária, assessores, senhores vereadores. Só gostaria de estar fazendo algumas considerações. Primeira consideração, foi até colocado no vídeo, né? Quanto à questão, quando se fala aumento de IPTU, hoje está se falando numa adequação, correto, Fabiana? A alguns bairros que tem que se fazer justiça, né? Isso. Outra coisa, a questão do condomínio Pinheiros. O condomínio Pinheiros é aquele perto ali da Nestlé, né? Correto. Correto. Então, hoje,
o condomínio Pinheiros, e hoje, né, ele teria uma referência 17. Do Código 17. Código 17, né? E ele estaria junto mais ou menos com o Mariomira, né? Que vai de 14 a 16. Isso, Mariomira hoje é do Código 14 ao 16 e o condomínio Pinheiros está bem próximo desse bairro. Tá. E hoje o condomínio Pinheiros ele iria para quanto? No projeto ele estaria indo para 45, que é um próximo do código do bairro perto da rodoviária Itamaraty. Tá. Mariomira se mantém com 14 a 16. O Mariomira se mantém, não foi alterado. Tá. Outro que foi citado como padrão, um loteamento de alto padrão, Santa Helena, seria código 26. O Santa Helena, ele iniciou com o código 26, né? Foi exatamente nessa época que eu citei do processo judicial. Tá. Aí, por processo judicial, foi definido o código 26. E como a estrutura já está um loteamento bem constituído, nesse projeto ele está alterando para 32. E todos os demais loteamentos do mesmo padrão de alto padrão, estão também sendo alterados para o 32. Para o 32. Portal da Mata também? O Portal da Mata é 30. Um pouquinho abaixo. Tá. O Portal da Mata hoje estaria com? O Portal da Mata hoje é o código 7, que é hoje o mesmo do Aldeias da Serra. Sim. Então, o Portal da Mata hoje é o código 7, que é o do Aldeias da Serra, tá? Isso. Que iria para 30, né? Isso, no projeto está 30. Terras do Vale? Terras do Vale está acompanhando o do Santa Helena, que é um 32. padrão, padrão de alto padrão. Alto padrão. Tá aqui, tranquilo, eu acho que se faz necessário realmente, entendeu? Só gostaria de estar perguntando também, que eu estive marcando aqui, eu não entendi. Dúvidas, né? Ali no ali no Vila Adriana, no sítio do Morro do Cascavel, só para tirar uma dúvida, tá? Sim. Tem uma rua ali, na página 13, tem uma rua ali que é a Rua Laurentino de Freitas, tá? Ali todos foram mantidos ali no Morro do Cascavel, tá? E tem um ali no Laurentino de Freitas que foi para 3. E tem um também no Morro do Cascavel, na Rua Ana Cláudia Roques dos Santos Silva, que foi para 7. Esse daí não foi alterado. Esse código já é. Tá? Inclusive esse da rua que está código 7, tá. Ele é a entrada do aquele loteamento que está sendo feito agora, né? Que é o Portal do Lago. Então, ele é a entrada desse Portal do Lago, por isso que ele está com esse código diferente. É o único imóvel que tem cadastrado para essa rua, esse terreno que está o condomínio Portal do Lago. A outra Laurentino rua de Freitas. A outra Rua 3 a Rua 3 não foi alterado. Ela tem todos com um, né? Padrão 1. Esse 1 é do início, né? Isso, essa da entrada. Essa que está a Rua 3 foi uma rua que foi cadastrada posteriormente, também é uma área inteira que tem lá, só tem um imóvel também cadastrado para essa rua, e foi definido na época do cadastramento dessa área que deveria ser o código 3. Tá. Mas essas aí não estão sendo alteradas, elas vão manter esses mesmos códigos. Tem mais uma dúvida aqui.
Vale 17, né? Só complementando quando o senhor Pode perguntou para mim sobre o Portal da Mata, que eu falei para o código 7, né? Outros dois loteamentos que estão também com o mesmo código 7, que é o mesmo do Aldeias da Serra, é o condomínio Mirante do Vale, ainda está com o código 7 desde o início, que é aquele condomínio fechado ali no bairro do Sapé. Tá. E o Village das Flores, que é o condomínio próximo ali do Jardim Primavera, né, o loteamento próximo do Jardim Primavera, que também ainda está o código 7 desde o início de sua implementação. Correto. Eu só vou tirar mais uma dúvida aqui que eu marquei aqui, não marquei a página. Tem uma rua aqui no Santa Luzia 1, que na verdade, essa rua aqui, a João Chagas do Nascimento, ela é no Santa Luzia 2. Tá? Tá, o bairro tá errado. É que é 1 e 2, né? Ela foi ou já estava, né? Não sei, para referência 8, como que já estava. E na mesma Santa Luzia 1, que é Santa Luzia 2, João Chagas do Nascimento, que está quadrante 12. Então, esse daí é o condomínio Alta Vista 1. Alta Vista não, desculpa. É o novo que tem ali no Santa Luzia 2? Qual não? é o nome daquele condomínio? Esqueci. Bela Vitar, atrás da UOL. O Santa Luzia 2 já entra ali. Atrás da UOL. Então, ali, é o condomínio de rua, fechado. Então, né? Ali eu conheço. Então, por isso que me chamou a atenção ali, porque a rua do meio ali, ela chama João Chagas do Nascimento. Porque ela vai até dentro daquele loteamentinho que tem lá. Então, aquele pedacinho onde só tinha família e hoje não tem mais, essa área não chegou a ser cadastrada. Não está cadastrada. Não. Então, essa João Chagas do Nascimento, ela está esses dois que estão aqui estão na Bela Vita. Atendendo passa somente pelo o Bela Vitar. E vai até o final lá da rua. Tá. Tá bom, era as dúvidas algumas que eu tinha, né? E vi que vários foram mantidos, seus códigos, né? E vi aí uma adequação aí dos códigos e para os loteamentos mais de alto padrão que estão sendo aí reajustados, né? Porque senão realmente ficariam bem diferente aí dos outros loteamentos. São essas minhas dúvidas. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Secretária, uma dúvida. Foi falado aqui na primeira apresentação, acho que até pelo Alexandre, e a senhora reforçou, a questão de não estar se falando de aumento de IPTU. Correto? Tá. O presente projeto, então, ele se trata de aumento de alguma coisa. É a mudança de um índice para maior, correto? Sim. Qual o índice? Não. Quando eu falo aumento, o aumento seria toda a base de cálculo. Aí eu considero como aumento. Como a gente está fazendo menos que 10% da base, então ele vai ser sim um aumento para aqueles que estão sendo afetados, para esses bairros que estão sendo afetados. Então os mas bairros ele não é um aumento da base. Tudo bem. Então, os bairros que estão sendo afetados, ou seja, o projeto, porque todos os bairros que estão no projeto estão sendo afetados. Então, o projeto é relacionado a aumentos de um índice. Não é bem um índice, ele está sendo equiparado com alguns bairros do mesmo padrão e elevado mas, para esse assim, código. a partir do momento que eu vou equiparar, todo o índice 10, eu passo para o índice 20, houve um aumento. Sim, mas eu digo o seguinte, ele não está sendo um índice taxado para esses bairros, ele está sendo analisado cada um deles e apenas aqueles com defasagem gritante, não são todos os bairros. Então, doutor Marcelo, doutora Laí, existe um anexo 1, que é a planta genérica,
que traz toda a base de cálculo do IPTU. Ela não está sendo alterada. O que nós estamos fazendo e propondo é uma adequação de alguns bairros quanto ao código tributário hoje utilizado, que passaria a ter um código mais adequado e condizente com a sua atual condição. Então, a grande maioria não está sendo aumentada. Então, não há aumento da planta genérica, mas sim uma adequação. Eu estou tentando destrinchar essa adequação para ficar mais de fácil entendimento. Sem dúvida. Então, por exemplo, o bairro que hoje tem o índice, vou dar um exemplo aqui, o índice 10. Esse índice é utilizado na base de cálculo do IPTU. O IPTU é gerado, porque dali se tira o valor venal do imóvel e, consequentemente, jogando a alíquota em cima, se tem o IPTU. Hoje seria 45,3. A partir do momento que esse bairro sai do índice 10 e vai para o índice, por exemplo, o índice 18, ele sai de uma base de cálculo de R$ 45,75 e passa para uma base de cálculo de R$ 82,99. Então, para esse imóvel, para esse bairro, houve uma mudança na alíquota que causou um aumento no valor final do imposto que ele vai pagar. Sim. Estou falando mentira aqui? É uma adequação, ele está sofrendo uma adequação de valor. Isso, mas o valor final vai haver um aumento. Sim, para esse bairro, sim. Então, ele vem pagando há anos um valor muito menor do que deveria pagar. Por favor, eu só estou querendo, no raciocínio agora, não vou nem entrar no mérito do que é justo e o que não é. Eu estou falando só para transparecer, para todos entenderem o que é esse cálculo. Tá bom. É só isso, por enquanto. Tá bom. Então, há um aumento no valor final do imposto. Correto? Sim. Ele vai sair de um valor e passar para outro valor. Essa adequação representa nesses um aumento para esses bairros. Nesses bairros, eu posso dizer que o IPTU será aumentado. Sim. Só que ele está trazendo ao valor que sempre ele deveria estar. Os fins, eu estou falando o resultado Por isso final. é adequação. Vai haver um aumento. Uhum. Tá ok. Posto isso, vamos lá agora para a questão do bairro alto padrão. Foi citado alguns bairros: Santa Helena, Pinheiros, Portal da Mata e Terras do Vale. Se o projeto tratasse apenas, eu reitero, apenas desses bairros, tenho certeza que eu teria um olhar diferenciado sobre esse projeto, diferente. Por conta que aí sim nós estaríamos falando só de justiça. Porque realmente eu concordo com alguns pontos que o projeto traz nessa readequação, porque tem alguns casos gritantes que precisam ser arrumados. O que me assusta, o que me incomoda nesse projeto é que não é só isso. Se o objetivo é que isso não é passado, já tivemos 4, 5 audiências e esses bairros que eu vou citar aqui não são passados ali. Não é dado uma ênfase nesses bairros de alto padrão, perfeito, até porque eu duvido aqui que alguém seja contrário a esses pontos. O problema são os bairros que estão dentro do projeto, que eles entraram de forma pouco divulgada e eu não considero como alto padrão. Eu gostaria de perguntar para Vossa Senhoria se a senhora entende dessa forma, porque se falou só injustiça com relação a bairros de alto padrão. É isso que eu tenho ouvido muito. Sim. O prefeito, vi até falas do prefeito falando que é para corrigir injustiças dos bairros de alto padrão, como se fosse só isso no projeto, e não é. É isso que eu quero deixar claro aqui. Por exemplo, Panorama é bairro de alto padrão? Não é considerado. Tá, não é considerado. Mas o índice, ele está mudando do código 6, que é R$ 26,07, para código 12, R$ 54,54. Na base de cálculo metro quadrado. E aí, eu quanto vereador, eu não me sinto em condições, na situação que se encontra o bairro hoje, em falar lá em aumentar algum imposto lá naquele bairro. Diante da situação do asfalto lá que vem se arrastando há anos e ninguém consegue resolver, problemas seríssimos naquele bairro. Então, esse é um exemplo que eu dou que esse projeto não se pode falar só de alto padrão. Vou dar outros exemplos. O bairro Esperança está sendo aumentado índice 2, o índice 7 metro quadrado. R$ 7,08 passando para R$ 30,83 o metro quadrado da base de cálculo que vai afetar no final o IPTU.
porque esse é o metro quadrado que é a base de cálculo para o imposto. Outro bairro, Primavera, aumentando do índice 14, R$ 64,03 para 16, R$ 73,48. Outro, Santa Isabel. Não estou falando nenhum bairro aqui de alto padrão, pelo menos na minha concepção. Ô, vereador, só uma consideração. Aqui nós falamos de projeto, nós em nenhum momento citamos que somente os bairros de alto padrão. Não. Teve Nós sempre um estamos bairro em referência. falando, nessa tela, inclusive, ele fala que apenas corrigindo divergências de código do metro quadrado, usando como parâmetro outro bairro de mesmo padrão. Sim. Certo? Então, a gente usou como parâmetro outro bairro de mesmo padrão. O exemplo que o senhor citou do Panorama, por exemplo, ele estava com o código 6. O código 6 é o código que hoje está no Eldorado. Entendeu? O Panorama tem um padrão maior que o do Eldorado. Apesar das suas ruas, de algumas ruas estarem em condições precárias, mas ele tem o padrão construtivo do Panorama, ele é maior do que o Eldorado. Então, ele foi colocado como código 10, porque a vila está código 14 a 17, o Jardim Jequitibá, que é ali próximo também, né? O residencial Jequitibá, ele é código 14. Então, aqui ele foi alterado por conta do padrão de outros bairros similares. E a mesma coisa aconteceu com o Esperança. O Esperança está hoje código 2, e pela análise que foi feita, o Esperança está no mesmo padrão do Aldeias da Serra, sem asfalto ainda, com uma infraestrutura ainda precária. Então, aqui foi equiparado com o Aldeias da Serra, entendeu? Em todos os exemplos que nós mostramos, sempre foi com referência ao bairro do mesmo valor. Mesmo padrão, Mesmo padrão. É que não é esse o discurso. Eu entendi o conceito, mas o discurso do gestor não é esse. Apenas que está se reajustando os condomínios de alto padrão. Mas em todas as audiências que nós fizemos aqui, nós deixamos bem claro isso. Da equipe técnica, eu nem faço questão de ponderar, porque vocês têm feito o trabalho de vocês de forma com excelência. O único adendo que eu faço é o destaque que se dá aos bairros de alto padrão e pouco destaque nesses bairros que não são de alto padrão, mas que estão no bojo do projeto. Doutor Marcelo, é que o caso de alto padrão, eles são gritantes. Eles são além de qualquer condição. Então, se chama muito a atenção realmente para esse caso. Importante até que o senhor comente sobre isso, para que fique muito transparente e claro o projeto, isso é excelente. Esses casos são realmente gritantes e que tem que ser feito alguma coisa. Por outro lado, existem também algumas condições de ajustes e adequações que não se tornam tão mais elevadas, mas ainda assim buscando essa justiça social, buscando essa justiça tributária, a gente também fez essas adequações para que ficasse bem. Verdade é assim, a gente tem que ter parâmetros e que coloque no mesmo, para que tenha a mesma condição. E os de alto padrão realmente eles são casos gritantes. Mas obrigado por essa observação importante. Terminando o raciocínio, volto a falar, neste momento, eu não me sinto em condições de aumentar a IPTU do Panorama. Não me sinto. Eu acho que, diante da situação precária que se encontra o bairro, não tem a menor condição de se falar em aumento lá. Borda Mata, outro bairro que eu não entendo que seja de alto padrão, está sendo aumentado de 10 para 17. Borda Mata é médio padrão. Isso. Está indo de 45 para 78. Considerado ao Maria Elmira. Exatamente. Jardim São José, de 10 para 17. Também o mesmo padrão do Maria Elmira. E eu acho que esses são os casos assim, que eu observei agora de bate-pronto, algumas situações. Mas muito mais, e aí eu não vou nem entrar individualmente em cada caso, mas muito mais a questão de, para que fique bem claro para a população que não é só
só condomínio ou bairros de alto padrão, e o projeto no final, ele aumentará o IPTU, sim, como eu deixei bem claro aqui. A gente aumenta a alíquota, aumenta o índice, modifica o índice, automaticamente você vai ter um aumento daquele imóvel, o aumento de IPTU, no valor venal do terreno e nos casos onde há construção, com o índice de construção também vai ter um aumento menor, mas vai ter um aumento. Então, apenas deixar claro que eu, esse vereador Marcelo, não concordo com o aumento, com essas alterações nos bairros Esperança, Panorama, Primavera, Santa Luzia, Santa Isabel, Jardim São José, Borda Mata e Vila Santos, entre outros. Com relação aos de alto padrão, tem meu posicionamento favorável. São essas minhas considerações por enquanto. Você tem algum exemplo, Fabiana, entre esses bairros em percentual, aí para demonstrar? A gente já trouxe N vezes desses hoje. Que não são de alto padrão? Exato. Tem. Porque o percentual do valor não significa o mesmo percentual do valor final. O IPTU não sobe na proporção do aumento do código. Isso, da outra vez, a gente procurou trazer essa demonstração, mas não é porque sai do código 3 para 6 que ele dobrou, muito pelo contrário. Ele não segue uma linha direta e automática pelo código, mas sim pelos valores, que a Fabiana talvez possa até explicar melhor. Se tivesse algum exemplo, Fabiana, seria bem interessante, de uma dessas que o doutor mencionou, para esses bairros de médio padrão. Até assim, a minha questão, veja bem, nesse momento, não estou nem entrando no mérito da questão do qual o impacto de cada... Nesse momento estou questionando que há aumento. Não, só para não ficar... Até o executivo tem que falar assim, não é aumento de IPTU. Com adequação, obviamente, como se eu traz assim, ao final um aumento. É como se eu falar assim, eu estou aumentando a farinha de trigo, mas eu não estou aumentando o pão. Automaticamente, se aumentar a farinha, vai aumentar o pão. Para aqueles que então, assim, residem nesses locais, aumenta. Você chega assim e fala assim, não estou aumentando o pão, estou apenas aumentando a farinha de trigo. E aí vem falar para mim que não está aumentando o pão. Automaticamente você vai aumentar o pão. Mas é que não para todos. É a base, é a matéria-prima, é a base da montagem do preço do pão. Que não é o caso, porque aí nesse você estaria aumentando para todo mundo. É só para ficar claro. Mas aumentaria para todos, que não é o caso. Oi? É que daí, nesse caso, aumentaria para todos, se aumentasse apenas um pedaço. Todos que estão englobados, todos os bairros estão englobados no projeto. Sim. O que na verdade, quando a gente fala que não tem aumento, a gente está querendo dizer que não tem aumento para a planta toda, né? Todas as ruas que estão nesse anexo, não são todas, inclusive a gente até já apresentou, né, a planilha das ruas que estavam sendo alteradas, e eu, pelo menos aqui, em nenhum momento falei que era só de alto padrão. A gente sempre frisa o alto padrão por conta dessa divergência realmente insocial, né? Digamos assim. Agora, é importante frisar também que o que está sendo alterado agora, nesse projeto, é apenas o código do metro quadrado do terreno. Então, quem será mais afetado serão os IPTUs que só estão como terreno, desses bairros que estão sendo alterados, né? Quando o IPTU já tem uma construção lançada, o índice, até nós trouxemos já alguns exemplos, o índice de percentual de aumento, alguns exemplos que nós trouxemos não chegava nem a 10%, né? Então, quem será afetado é aquela pessoa que tem lá o seu terreno, que talvez às vezes nem cuida do terreno, não atinge a sua função social. Se a gente pegar aqui um exemplo, sei lá, um terreno de 150 metros quadrados, num bairro que o senhor citou aí... Pode ser o Esperança? Pode ser.
Até a questão do Esperança, por exemplo, eu acho que é inoportuno nesse momento, até porque esperar pelo menos o término desse asfalto, mostrar a benfeitoria para a população, e aí sim, seria você readequar, mas sem antes terminar a obra que está sendo feita lá. E assim, de forma bem lenta, de forma bem precária, bem dificultosa, a população clamando pelo asfalto lá e já querer aumentar antes de terminar pelo menos aquela obra. Então, eu acho inoportuno. O Esperança também é um caso gritante, não é um caso de alto padrão, mas ele é um caso gritante por conta de, desde o seu lançamento, ele estar com código 2. Código 2 é um código atribuído para os bairros de zona rural, entendeu? E como o Aldeias da Serra, na sua atribuição, lançamento já foi feito com o código 7, e o Esperança está no mesmo padrão do Aldeias da Serra, esse foi alterado por conta disso, comparando com Aldeias da Serra. Independente se já tem asfalto, se não tem, os dois hoje estão no mesmo padrão, sem asfalto e com uma infraestrutura precária. Então, o certo seria os dois estarem com o código 7, certo? Depois que tem um asfalto, depois que tiver uma melhoria de estrutura, é um caso de se reanalisar, se deverá ser comparado com Maria Omília, por exemplo. Mas isso é futuramente. Então, mas se tem uma expectativa desse asfalto ser terminado esse ano ainda, segundo palavras do próprio prefeito, até dezembro. Então, mas... Ou será que não é o momento de aguardar e já fazer de uma vez só, ou do que ficar fazendo aumento, todo ano aumento para aquela população? Aquele loteamento não é todo ano, aquele loteamento não, já faz mais de 30 anos que ele foi fundado e com o código 2, né? Sim. Então, mas é que você está se falando assim, vou fazer um agora, aí quando terminar o asfalto eu faço um outro. Não. Para readequar com a Maria Omília. Não, falei não é quando terminar o asfalto. Uma nova oportunidade. Seria mas aí o caso de reanalisar. Planta genérica de valores, ele tem que ser reanalisado anual. Só que nenhuma gestão faz isso, por conta justamente do desgaste. Mas isso está na Constituição e no CTN. Ele tem que ser revisado anualmente, né, por conta justamente dessa valorização de mercado que os bairros e os imóveis sofrem, né? Agora, esse caso específico que o senhor está citando do Esperança é apenas para comparar com Aldeias da Serra, para que essa divergência não continue, porque isso é uma divergência que já deveria ter sido corrigida há muito tempo atrás. Proposta aqui. Por que não diminuir então Aldeias para 2? Como ela acabou de falar, seria porque o 2 está na zona rural. O 2, qual que é o número, o valor do 2? R$ 7,08. R$ 7,08. Usando o valor do metro quadrado do terreno, lá está na faixa de R$ 70 um terreno, certo? 70 mil, quer dizer, um terreno. Se o valor venal deveria ser o valor de mercado, como que eu vou abaixar uma coisa que já está super baixa? Hoje eu não vejo condições de aumentar um bairro. Pelo contrário, eu acho que alguns bairros a gente tem que diminuir por tamanha precariedade que se encontra atualmente. O código 7 para o Aldeias da Serra já está muito abaixo do que deveria estar. Porém, lógico que não vai ser aumentado por conta da precariedade dele, né? Então, não seria o caso de abaixar, e sim manter o do Aldeias da Serra. Agora, o do Esperança é por conta disso. Outro exemplo que o senhor citou foi o Vila Santa Isabel, né, que o senhor citou? Tem ruas na Vila Santa Isabel que está código 10, tem ruas que está 12. O Maria Omília, que é um bairro com padrão construtivo menor até do que o Vila Santa Isabel, ele está 14 a 16. Então, foi essa comparação que foi feita. E, por isso, esses bairros de padrão médio também foi alterado. Por que o Executivo não manda para essa casa apenas para os condomínios de alto padrão ou esses pontos gritantes que o Alexandre colocou ali, apenas com eles? Apenas. Porque aí a gente pode resolver um problema de uma vez, de um pontual, e aí vamos discutir com mais tempo, com mais
bairro a bairro, conversando com a população, dialogando melhor com a população, porque eu acho que do jeito que está... O projeto hoje, do jeito que está, o nos Legislativo pontos que eu falei. poderia fazer emenda, é isso? Não Sim, sei. sim. Isso. Ele já foi analisado tecnicamente, foi já analisado de uma maneira de equalização. Ele não está sendo atribuído para todos os bairros. Isso aí, como nós falamos, no total da base, ele não chega a 10% do total. Então, é muito pequena essa adequação e são os valores mais gritantes realmente. Entende? Eu acho que uma revisão, a gente estaria passando por, mais uma vez por uma bateria de cálculo que no final você chegaria no mesmo ponto. E além do que, o projeto inicial era para o todo. Caçapava inteira estava sendo o inicial lá atrás, há 3 anos. E justamente buscando essa linha foi que foi se reduzindo para aqueles casos que realmente há necessidade. Tem outros tantos que mereceriam também uma consideração, mas nós entendemos que estes hoje que estão sendo apresentados é que é o mínimo necessário para a gente ter uma planta genérica pelo menos mais justa ou pelo menos com um pouco menos de distorção com relação àquele projeto inicial que era Caçapava inteira realmente. Já foi bastante reduzido. Então, fica aqui, eu respeito a opinião de todos, respeito principalmente dos colegas, a opinião e voto dos colegas, mas fica aqui minha ideia de que o Executivo mande esse mande esse projeto para o arquivo, encaminhe outro, de preferência que não seja na mesma sessão legislativa do ano, anual, e aí só com os condomínios de alto padrão que possuem realmente uma discrepância, mas aí de forma bem pontual, eliminando principalmente bairros como Panorama, como outros citados aqui, que, ao meu ver, não é, nesse momento, nem justo e muito menos oportuno. Fica aqui a minha ideia para o Executivo. Eu acho que a questão não seria nem de emenda, seria mandar esse projeto realmente para o arquivo e encaminhar outro para casa, fora da sessão legislativa, até para a gente não ter uma discussão judicial, que é outro tema que não vou discutir aqui, e aqui eu vou me limitar ao mérito. Mas eu acho que aí pode ser analisado pontualmente esses bairros e condomínios de alto padrão. Fica aqui a minha opinião e ideia para o Executivo. Ok. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Fica franqueada a palavra ao inscrito, senhor Telmo Venâncio. A pergunta do seu Telmo é sobre o valor atual vigente do artigo do Código 17 e com a proposta apresentada, qual será o valor futuro? É para que fique registrado na ata. Só um minutinho, por gentileza, senhor Telmo. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde ao público presente. Eu queria saber o seguinte, eu não tive acesso ao novo projeto, né, porque eu não sei se é o mesmo projeto que está sendo apresentado novamente. Eu queria saber com relação aos valores, os valores atuais, por exemplo, do anterior, do Código 7, o valor era R$10 o metro. Né? Certo. Com esse novo, não, o vigente, né, R$10. O vigente seria em torno de R$30. Né? E o 17, ele é em torno de R$26 hoje, né, vigente. E passaria para R$78. Né? Então,
Queria saber se isso é confirmado, se está confirmado isso aí, se teve alguma alteração. Não, não está confirmado porque o projeto, desde o início, não é esse o objetivo. Não é o código que está sendo alterado, o valor do metro quadrado. O código permanece com o mesmo valor original desde a primeira apresentação do nosso projeto. O que está sendo adequado à realidade da localização devido à valorização, os bairros estarem enquadrados mais dentro de uma área considerada médio e alto padrão, seria o local onde está o imóvel com código X passando para código Y. Mas o valor do código não está sendo alterado. Não, mas no caso é que foi apresentado, por exemplo, o condomínio Mirante do Vale é código 7. Sim, o valor do código. Passar por 17. Sim, a classificação, a atribuição do código para essa localização. Mas então, o valor não. Então, desde o início, o código 17 é o mesmo valor que estava já cadastrado. Não, mas eu não percebo isso no que foi apresentado, porque no vigente está R$ 27,00 alguma coisa. Sim, e o que foi apresentado agora é R$ 78,00, mais ou menos. 3 vezes mais. Não, o que o senhor está falando, desculpa, o que o senhor está falando é do valor do código ou a alteração do código para o bairro? Qual que é a pergunta? Dos dois, né? Dos não, dois. O valor do código, que foi o que a dona Nair falou, não alterou. O valor do código. Então, o código 7 já era R$ 30,83, ele continua R$ 30,83, certo? O que foi alterado ali, no caso, no exemplo do Mirante do Vale, é que no projeto está sendo alterado as ruas, né, do condomínio de código 7 para código 17, comparando-se com o Maria Eumíria e os bairros em volta, né, da região ali do Mirante do Vale, que também é esse padrão de código que foi atribuído. Então, o que o senhor quis dizer é, valor do código não alterou, porém alterou o código do bairro. Entendeu? Porque a comparação que eu fiz, deixa eu achar aqui. Enquanto o senhor procura, hoje o código 7 é valor R$ 30,83. Perfeito. Hoje o código 17 é R$ 78,26. Então ele não é que está aumentando de 30 para 78. Alguns bairros, nesse caso especificamente, ele está migrando por um valor que é um código muito inferior para um código adequado relativo ao 17, que é de 78,26. Então não é, da forma como o senhor está traduzindo, aumentaria a cidade inteira e de forma como está hoje. Então simplesmente aumentaria, não é o caso. Muitos lugares permanecerão, outros que têm distorção serão corrigidos. Certo. É que eu não tive acesso a esse projeto. Pelo que eu vi o anterior, eu estava entendendo dessa forma, que era o valor 17 era R$ 26, R$ 27, e com o que foi apresentado passaria a 78. Não, o anterior estava da mesma forma. O anterior estava da mesma forma, não foi alterado. Esse está igual ao anterior. Conforme o seu entendimento, tudo leva a crer, então, que daí sim estaríamos praticando um aumento, porque daí as ruas com o código 17 estariam sofrendo esse aumento. E não é isso. Desculpa interferir aqui, posso fazer um adendo para ficar mais claro? Sim. É para o munícipe poder ter ideia. Hoje o Mirante, né, a discussão Mirante do Vale, ele está no código 7. Então hoje, quando eu vou calcular o IPTU dele, eu uso o código 7, que é R$ 30,83, os imóveis daquele bairro. Com a modificação do projeto, eu não vou usar mais o código 7, eu vou usar o código 17. Então, quando eu for gerar o cálculo de IPTU dos imóveis desse bairro, em vez de eu calcular em cima de R$ 30,83 o metro quadrado, eu vou calcular em cima de R$ 78,26 o metro quadrado. É isso. Só para esses que estão sendo afetados, não para todos. Sim, estou falando do bairro especificamente. Certo. Eu queria saber também o seguinte, se esses códigos, se altera algum código de rua, se são essa tabela nas 21 páginas do projeto,
São 1.680 códigos de ruas. Quanto que isso representa da cidade toda? Esses 1.680 códigos de ruas, essas 21 páginas do projeto. Da alteração, que o senhor fala? Isso. Em torno de 1.800.000. Eu queria só fazer também uma comparação. Ó. Senhor Telmo, o senhor finalizou a pergunta? É que já deu o tempo do senhor. Só por favor, só um minutinho, só deixa eu só. Tinha anotado um dado aqui. Queria só que me esclarecesse sobre essa. Tá, eu só queria fazer uma comparação, seguinte, no tocante à alteração da lei de 1988. Por exemplo, quem tinha 5.000 metros quadrados era obrigado a aplicar o fator 0,636. E no ano de 2000 passou para o fator 0,376, o que é praticamente a metade do anterior. Bom, se falando em justiça, já que o que se busca aqui, eu queria saber com relação a isso daí. Porque, no meu entender, é o seguinte, eu estou vendo assim, muitas vezes o igual sendo tratado desigual, na minha concepção. Houve uma diminuição, né, do fator. Isso não foi alterado. Essa lei 2000, o fator gleba é que foi alterado para glebas menores. Entraria como gleba. Então, mas houve uma alteração, então, uma redução, então, disso aí, o senhor confirma? Isso. Houve uma redução, considerou-se glebas menores, antes tinha que ser até acima de 5.000, e depois passou para acima de 3.000. 2.000? Acima de 2.000. Então, houve uma consideração melhor nesse caso. Então, não é para quem tinha 1.500 metros, não mudou nada. Para aqueles que tinham 2.500, antes não atingiria, teria que ser acima de 5.000. Passou a ter um fator gleba que deprecia, diminui o valor do IPTU para áreas acima de 2.000 metros. Então é uma forma mais adequada. Mesmo porque é coerente. As chácaras, por considerar chácaras de recreio como IPTU, se chácara é acima de 2.000, eu não poderia exigir que tivesse acima de 5. Então hoje chácaras de recreio é de 2.000. Favoreceu quem tinha 2.000 metros quadrados, até 3.000, que antes estava favorecendo quem tinha acima de 5.000. Né? No caso aí dessa lei que o senhor citou, foi para favorecer, a partir de 2.000 metros quadrados, ter essa redução no IPTU. Ah, tá. Só queria confirmar, assim, então, que teve isso aí. Tá ok. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos. Cálculo, a gente está à disposição, viu, seu Telmo? Se o senhor precisar de algum cálculo específico, a gente está à disposição. Lá.
Denise, seu termo, por gentileza, é porque está sendo transmitido. Então, Denise, por favor, passa novamente o microfone para ele para que a pergunta possa ficar bem esclarecedora. Então, eu queria só esse esclarecimento, porque, por exemplo, eu não ia ser hipócrita de querer pagar o mesmo IPTU do Aldeias da Serra. Isso é fato, né? Mas, pelo que eu estava percebendo, que foi apresentado, que eu estava vendo no projeto, que foi apresentado e no anterior, ele passaria, no caso, do 7 para o grupo 17. No vigente, aí que estava a minha dúvida, e foi esclarecido aqui. Para mim, o anterior era R$10, certo? Perdão, o vigente seria R$10 e o que foi apresentado seria R$30. E o 17 era 26 e passaria a 78. Você entendeu? Foi isso que foi a minha dúvida. Você entendeu? Porque a gente não sei, eu não tive acesso, né? Não consegui ter o acesso, só vi pela internet. Eu não sei se tinha apresentado outro projeto. Não, é o mesmo. É o mesmo. Mas ficou claro para o senhor agora? Não, tudo bem, para mim ficou claro. Tá? Eu posso, só para complementar, queria saber se é constitucional, tá? É constitucional isso? Está previsto, tudo? Sim, senhor. Então, tá bom. Muito obrigado. Agradeço. Independente, o senhor ficou claro, mas a gente está lá à disposição também. Eu e o Messias somos da área técnica, então, tanto o senhor quanto a população que estiver assistindo, tiver qualquer dúvida quanto a cálculo, entendeu? Quanto ao cálculo do IPTU, como é feito, todas as pessoas que têm nos procurado, nós temos atendidos e mostrado como é o cálculo, mostrado as tabelas, tá? Então, nós estamos à disposição lá. Eu ou o Messias pode nos procurar, e fique bem claro que é importante a sua presença e a gente gostaríamos até que estivessem mais pessoas aqui para tirar as suas dúvidas, para não ficar tendo conclusões equivocadas. Senhor Telmo, só para concluir também essa última pergunta que o senhor fez, a Câmara Municipal, dentro do seu corpo, para apresentar esse projeto que veio do Executivo, a tramitação do projeto ele está sendo legalmente, a gente está seguindo todas as diretrizes da Casa, tanto é que nós estamos aqui em audiência pública, e os pareceres também, parecer da nossa Procuradora da Casa, o parecer das comissões de finanças, para que a gente possa fazer com transparência, independente do resultado do projeto. Tudo bem? Mais ninguém? Mais ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Convido os presentes para a próxima audiência sobre o mesmo tema, no dia 28 de novembro, às 14 horas. Caso a audiência acabe antes... Não. É um texto aqui, viu? Para quem está nos assistindo, tem um textinho aqui para a gente seguir. Muito obrigada a todos, tenham todos uma boa tarde e até dia 28, às 14 horas. Mas tá lá, a pessoa pode olhar e ver tudo, né?